Boa noite, a paz do Senhor a todos. A você que está entrando agora, seja muito bem-vindos vocês. Compartilhe esse culto, como o pastor diz, não é live, é culto, com outras pessoas, para que elas possam também ser, para que Deus possa falar com elas também, através desse instrumento em que temos hoje para fazer culto, adorar o Senhor, falar do amor dEle. Venhamos adorar Ele, Espírito e verdade. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez em Tua presença, Jesus. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui para louvar e benzer o Teu nome. Senhor, podemos dizer, Papai, às vezes que não temos liberdade, mas temos sim, Senhor, pois estamos aqui ainda com essa liberdade de Te louvar, Senhor, via live, via celular, que também é um culto prestado a Ti, Senhor. Que o Senhor faça presente em nosso meio, que o Senhor transforme nossos corações, que venhamos, Papai, nunca cessar, Senhor, de estar aqui orando, cantando, louvando a Ti, Jesus, pois grandioso és Tu, Senhor. Quantas são as obras que o Senhor tem feito em nossas vidas, sou grata a Ti por respirar, por levantar nesse dia, por mais uma oportunidade, pela vida da minha família, pela vida desse pessoal também que acompanha, Senhor, a nossa live, acompanha o nosso culto, Deus. Vai de frente a cada um, a casa deles, Senhor, a família deles, Deus, abençoando a vida de cada um, Deus, que precisa também de Ti, Jesus. Fala conosco, Senhor, assim como o Senhor sempre tem falado, tem tratado comigo principalmente, o Senhor tem falado muito, Deus. E eu sou grata a Ti, Senhor, porque por mais que não é aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas é aquilo que precisamos, Deus. E aquilo que vem para transformar nossas vidas, Senhor. Eu quero, Jesus, eu quero ser transformado, eu quero ser usado em Tuas mãos. Que não seja apenas louvor, Papai, sair de nossas bocas, mas sim que venha a sair, Papai, palavras, Senhor, de gratidão, palavras verdadeiras, Jesus, que venhamos ser verdadeiros adoradores, Senhor, porque a Sua palavra diz, Senhor, que o Senhor procura verdadeiros adoradores, sim, Senhor. Se o Senhor procura verdadeiros adoradores, é porque existe falso, Senhor, e eu não quero ser falso adorador, eu quero ser verdadeiro, Deus. E assim como eu quero ser, eu tenho certeza que há mais gente que quer ser como eu também, um verdadeiro adorador. Então vai de encontro, Senhor, a vida de cada um, Deus, usando-nos, fazendo a Tua vontade, o Teu querer em nossa vida, Deus. É assim que eu te peço, Senhor, e te agradeço, Jesus. Glória a Deus. Cante conosco nessa noite, grandioso és Tu. Esse louvor é muito lindo. Vamos celebrar quão grande é o Senhor para nossas vidas. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação. O céu e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da Tua perfeição. Então declare. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuta as aves todas a cantar, olhando o monte, vales e campinas, eu vejo em tudo Seu poder sem par. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando penso que Tu não poupastes Teu Filho amado por amor de mim, meu coração que nele Tu ganhastes transporta ao Pai de amor que não tem fim. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha
Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier no céu, o povo seu buscar, no lar eterno eu quero jubilando a tua santa face contemplar. E eu declarei: Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, minha alma. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, 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 grandioso és tu. Aleluia. o Senhor é grande, Senhor. Adora Ele nessa noite, exalte a Ele, que em meio às dificuldades o Senhor nunca tem nos deixado, o Senhor nunca tem nos abandonado, por mais que estejamos passando por dificuldades, mas Deus, amor do Senhor a todo momento a nosso favor. Então declare Ele na sua casa e apenas descanse nele, que tudo Ele fará por nós. Apenas descanse, busque a paz dele, que as demais coisas serão acrescentadas. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem o escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Mas Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer.
Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que é bom em todo o tempo. Queridos, boa noite. Mais uma vez, aceitem, recebam aí em seus lares, em suas casas, em suas vidas, a doce palavra do Senhor, a doce paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Mais uma vez, achegamos-nos a Deus para tributar a Ele o louvor que lhe é devido, via esse instrumento, via esta ferramenta. Eu espero que cada um de nós, na noite desse dia, continuemos, na verdade, a darmos o louvor a quem de direito. E tenho certeza que se assim o fizermos, Deus prazerosamente continuará, queridos, falando com cada um dos seus filhos, com cada um daqueles que tem entendido e compreendido que o nosso Deus, Ele é simplesmente bom. E como tem valido a pena, queridos, servir a esse Deus com alegria e apresentar-nos a Ele com cântico, Isso é maravilhoso demais. Vamos orar um instantinho, mais um pouco. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos mais uma vez, Pai. Que coisa boa é louvar, exaltar, bendizer o teu santo nome. Ó Deus, eu te dou graças porque até aqui tem ajudado-nos o Senhor. Pai das luzes, eu oro, continuo em oração fervente, Pai, por cada um daqueles que tenham, Senhor, procurado-nos, tenham, Senhor, mandado suas mensagens, os seus pedidos de oração, ó Pai, por tantas situações adversas, Senhor. E como é bom, Senhor, quando alguém nos liga ou nos manda uma mensagem dizendo que a tua boa mão esteve com, operou, realizou. Deus, tudo é para a glória do teu nome. Senhor, acalma, aquieta o coração de cada um dos meus irmãos, pois coisa difícil, meu Senhor, é aquietarmos-nos, é sossegarmos, é esperarmos com paciência no Senhor. Ah, meu Deus, tu sabes o quanto essa nossa natureza grita pela pressa, pelo já, pelo instantaneamente, mas sabemos, meu Deus, que há um tempo determinado para todas as coisas aqui debaixo dos céus. Então eu te peço, ó Espírito de Deus, tu que é o Consolador, aquele que testifica no nosso espírito, quando se nos vêm aquelas dúvidas terríveis, meu Senhor da glória, aquelas setas terríveis que o astuto, que o inimigo lançam, meu Senhor, sobre as nossas vidas, querendo colocar por vezes a nossa fé em xeque, meu Deus. Acalma, aquieta o coração de cada um desses queridos e queridas, meu Pai, que tem esperado noite e dia no Senhor e que não possui outro bem além de Ti. Senhor, mais uma vez eu te peço, mais uma vez eu rogo-te, ajuda-me, ó Senhor, a transmitir aquilo, meu Deus, que o Senhor quer, que o Senhor tem e que cada um de nós precisamos e necessitamos para esse tempo e momento, para a noite desse dia 7 de junho, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, abra a sua Bíblia aí, por gentileza. A minha já está aqui aberta. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus, aquele que era o cobrador de impostos, aquele que não era muito quisto e querido pelos seus patrícios. Afinal de contas, ele estava a serviço do Império Romano. Vamos lá, Mateus capítulo 4. Vamos falar um pouquinho nesta noite sobre a tentação de Jesus. E este relato ele está escrito nos 3 evangelhos, ou seja, nos sinóticos, aqueles que são vistos pelo mesmo prisma, pela mesma ótica. Então nós temos o relato dele aqui em Mateus no capítulo 4,
temos ele em Marcos, né? Marcos bem curtinho, 2 versículos apenas, lá no capítulo 1, acho que versículo 12 e 13, vai ser bem sucinto quanto a essa narrativa. E depois nós temos Lucas, também no capítulo 4, né? Que vai estar falando, narrando esse momento, esse episódio, esse início, na verdade, do ministério do Senhor Jesus, né? Lucas, né, acrescenta, dá mais uma pincelada, mas os 3 evangelhos vai nos narrar este fato, beleza? Então diz assim, ó, Mateus 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu sei que, a princípio, né, fazendo uma leitura bem rápida sobre esse texto, ou apenas, né, fazendo uma leitura corrida da Bíblia, ou no caso aqui dos Evangelhos, talvez alguns de nós não tenham se apercebido ou perguntado, mas por que Jesus precisou ser tentado pelo adversário? Por que Jesus precisou ser tentado pelo acusador? Afinal de contas, Jesus é Deus, né? Aqui no caso, Jesus 100% Deus, 100% homem. Mas não podemos esquecer de que Jesus, ele se despe, né? Ele tira as suas vestes reais, é como se deixasse a glória dele do lado, né? Todo o processo miraculoso via Espírito Santo, nós sabemos, da geração de Jesus no ventre da Virgem Maria, né? E nós ficamos perguntando, né? Mas por quê? Se ele sabia exatamente qual seria o seu papel, a sua missão, todo o processo, né, pelo qual ele iria passar, pois afinal de contas estava escrito neste livro, na Bíblia, na palavra de Deus, como seria todo esse processo de salvação para a humanidade por meio dele, Jesus de Nazaré. Só lembrando, Lucas 19:10, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, na verdade, aqui nós vamos ter um choque, né, de realidade. Nós vamos ter aqui, versículos antes, né, Jesus sendo batizado pelo seu primo, João o Batista, filho de Zacarias e Isabel, os idosos, ou o idoso casal. E nós vemos aqui uma maneira, que eu diria, né, elucidada, explicativa desse mistério que é a Trindade. E a gente vai ver essa manifestação aí quando do batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão. Então nós temos de um cenário de água, de gente, penso que num lugar bem legal, e de repente, após aquilo, né, por exemplo, no meu caso, dali já seria inaugurado o meu ministério. Já começaria aí a pregar os sinais e maravilha, grande cruzada evangelística, mas não é o que nós vemos aqui nos relatos, amados. E aí eu tenho a impressão de que para um ministério de impacto, um ministério onde a glória de Deus venha a ser a marca registrada na vida de um chamado, na vida de um salvo, na vida de um remido, olha, querido, nós não poderíamos passar pelo menos um pouquinho daquilo que passou o Filho de Deus, né? O cenário ele muda dramaticamente, ele vai agora para um outro lugar, para uma outra dimensão,
a uma certa distância. Nós vamos sair de lugares de águas, um lugar, de frescor, um lugar de refrigério, para um lugar deserto, com seu calor escaldante de dia, com seu frio terrível de noite e com seus animais peculiares daquela região inóspita, árida, perigosa. Mas uma coisa que chama a minha atenção é de que Jesus, ele vai andando em obediência para este lugar com as suas próprias pernas, mas sobre o comando do Espírito Santo, o mesmo que desce sobre ele na hora do batismo, numa forma corpórea de uma pomba. Não é legal isso, queridos? E aqui eu já aprendo alguma coisa, que quando nós somos levados a algum lugar, para passarmos por alguns momentos de duras provas, essas provas sempre serão superadas e sempre sairemos mais do que vitoriosos, se foi o Espírito de Deus, o próprio Deus, que conduziu-nos a tal lugar para nos forjar, nos preparar, nos lapidar para uma grande missão, que é ser um representante, um embaixador genuíno do Senhor aqui na terra dos viventes, pregando muito mais com a nossa vida e o nosso modus vivendi, muito mais do que palavras, porque na verdade o mundo já está cheio de palavras que por vezes são ditas por pessoas que não vivem absolutamente aquilo que pregam. Eu sei que você que está aí, eu que estou aqui, já passamos por algumas boas provas e tentações, mas entendemos que elas foram necessárias, e porque ele entendeu que necessárias eram, então ele mesmo conduziu-nos para tal lugar e permitiu tal situação sobre nós, e garantiu-nos a vitória, porque em meio a essa tentação, a desobediência, nós permanecermos firmes, obedecendo. Uau! Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Para quê? Diz o evangelista, para ser tentado pelo diabo, pelo adversário, pelo acusador. Muito bem. O versículo 2 diz: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Marcos vai nos dizer, vamos ler lá em Marcos, para a gente fazer um link aí com esses, Marcos capítulo 1, para você ver essa situação aqui. Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras. E depois lá no final, que Marcos já dá uma sucintada aqui, sucinta bem a coisa, e os anjos o serviam. Isso no final da tentação, e vivia entre as feras. Vai vendo o ambiente em que estava ali o recém-batizado Filho de Deus, inaugurando o seu ministério. Aqui Jesus com seus 30 anos de idade, que é a idade madura para um judeu. Muito bem, ele vai jejuar 40 dias e 40 noites, claro que certamente sustentado aí sobrenaturalmente, assim como fora Moisés lá no passado, por 2 oportunidades.
2 períodos intenso e extenso de jejum, né? Quando lá foi lhe dado as tábuas e tal, as leis, né? Você conhece toda a história, que as primeiras são quebradas, e aí o Senhor manda ele lavrar outras, e aí são mais um período de jejum, e claro que na presença de Deus ali no sobrenatural, a fome simplesmente desaparece. Mas vamos lá, no final desse negócio ele teve fome. E certamente, meu querido e minha querida que ouve aqui nessa noite atentamente, que o diabo está acompanhando todo o andar e caminhar e aquele tempo de Jesus. Ele vislumbra com certeza que aquele é o Salvador do mundo, que aquele é o cumprimento das profecias messiânicas. O diabo, desde a queda do homem, desde a queda dele, a queda do homem, aquela tentação, aquela coisa toda, né? Porque todos pecaram, e Deus faz aquela promessa lá no Gênesis 3,15, né? Onde alguns teólogos chamam de proto-evangelium, ou a primeira pregação do Evangelium, que está lá no Gênesis 3,15, ele está acompanhando tudo aquilo. E de repente ele se depara com o cumprimento. Você vai lembrar, por exemplo, que Herodes o Grande, ou Herodes o Magno, né, o diabo vai usar aquele camarada a tentar matar Jesus menino. Lembra lá? E é claro que aquele plano é frustrado, embora algumas crianças sejam covardemente assassinadas. Mas o plano de Deus está em andamento. Ninguém pode frustrá-lo. E o diabo ele vai acompanhando. Primeiro dia, segundo, terceiro, 10º, 20º, 30º, 39º, 40º. E aí bate aquela coisa natural, que é a fome. E olha só que legal. E é exatamente neste momento que chega ele, que se apresenta a ele. Aqui podemos conjecturar, imaginar, deduzir, supor que numa forma de um homem, pode ser. E ele se chega, né? É interessante, queridos, que, eu não sei qual é a fome de quem está me ouvindo nessa noite. Eu não sei se a tua fome se você tem fome e sede de justiça. Se eu e você tivermos fome e sede de justiça, nós estaremos enquadrados naqueles que são bem-aventurados. Lembra lá de Mateus 5? Mas o fato é que em nós, seres humanos, caídos e decaídos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na queda do Adão, todos nós caímos. E aí, amado e amada, em nós, nessa natureza, começa a gritar alguns apetites, algumas fomes, e que por vezes não será sede e fome de justiça, será aqueles desejos, aquelas vontades que a nossa natureza caída, ela grita, ela pede, né? Essa natureza que é sarx no original, que é a natureza mais baixa do ser humano e que sempre vai ser inclinada ao pecado, aos desejos que essa carne, ela diz, se você fizer isso, você vai ser saciado, vai ter essa fome saciada, você vai satisfazer o desejo, e na verdade isso é uma mentira, é um engodo, porque por mais que alimentemos essa carne,
mais ela vai gritar de fome e dizendo que aquilo nunca será suficiente. Eu não sei qual é a tua fome aí do outro lado. Qual é o apetite? Qual é aquilo que às vezes parece que vai te devorar? Aquele desejo, eu não sei qual que é. Mas você sabe. E Deus muito mais. Então vai bater algo que é normal, que é natural. Depois de um tempo como esse, principalmente de abstinência de alimento, no jejum, querido, o biológico, vai sentir, e lá dentro aquela coisa vai gritar. E é aí que se achega o tentador. Na hora da fome, na hora que essa coisa gritar aí dentro, na hora que essa carne aí dizer, eu quero! Segue o conselho paulino. Não deis lugar ao diabo. Resiste a ele. E ele vai fugir de você. Mas você também tem que fugir até da aparência do mal. Jesus vai dizer, lá em Marcos, olhai, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito, ele está pronto. Querido, mas a carne, sabe essa carne que às vezes eu e você dizemos, tenho domínio, não vou cair nesse laço não, ou aqui não. Só que ele é paciente, ele é um exímio boxeador. Um jebe aqui, outro jebe ali, tu se esquiva, e ele vai trabalhando. Até que chega uma hora que se você não perseverar nisso, ele vai te vencer e vai me vencer, e essa carne vai dizer, mais uma, misericórdia. Mas vamos lá, mas só um alerta aí. A hora que a coisa grita, ele chega, o adversário. Chegou aqui, E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Certamente aquelas pedrinhas, com formato meio arredondado, típica daquela região, daquele deserto. Não sabemos aqui se o acusador apontou para elas ou tinha uma em mãos e mostrou para o Filho de Deus, se tu és, transforma isso aqui em pão. A palavra, por exemplo, aqui, CSE, não é uma dúvida ou colocar em xeque a filiação de Jesus. Como assim, pastor? Ora, porque aqui no versículo 17, que é o último versículo do capítulo 3, está escrito, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer, ou em quem eu me deleito. E o diabo não ouviu isso? Claro que ouviu. Então aqui não é um colocar em xeque quanto à filiação. Na verdade aqui uma tradução seria assim, já que você ou uma vez que você é o Filho de Deus, então você pode transformar essas pedras em pães. Ou, já que você, Jesus, é o Filho de Deus, então por que o seu Pai não satisfaz esse desejo ou esta necessidade agora que você está aí morrendo de fome? Querido, o diabo é sagaz. O diabo é diabo. E ele sabe disso. O problema é que nós temos essa informação e às vezes nós menosprezamos os seus ardis. E o apóstolo vai dizer o quê? Não menosprezeis os ardis dele.
Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem ou se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, Jesus, está escrito. Jesus ele vai usar a espada do Espírito, que está lá em Efésios 6:17, e também lá em Hebreus 4:12, né? Que ela corta e penetra a alma e espírito, osso e medula lá em Hebreus, e lá em Efésios ela é a espada do Espírito. Com essa espada você se defende e ataca a palavra de Deus, né? Eu comecei perguntando, mas por que Jesus ele foi tentado? Porque, amados, eu estava estudando e li uma frase que me chamou muita atenção. Diz que alguém não pode chamar ninguém à obediência sem antes este ser obediente. Já tentou chamar a atenção de alguém? Você precisa ser obediente. E essa pessoa sabe que você é desobediente. Ou você precisa obedecer às Escrituras. E aquela pessoa sabe que você só obedece em partes às Escrituras. E toda obediência parcial é o mesmo que desobediência. Entenda isso. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está usando aqui? Ele está usando o Deuteronômio. Apenas 3 versículos do Pentateuco. Uma porção, um fragmento da Escritura. Porém, tendo o conhecimento de toda ela. De toda ela. Nós vamos fazer aqui, por exemplo, um paralelo entre Jesus e o antigo Israel. Jesus e o povo do antigo pacto. Porque o povo do antigo pacto, Israel, os hebreus, os judeus, eles eram chamados por Deus de meu filho, que era para ser um representante legal, um embaixador legítimo de Deus aqui nessa terra, para as nações vizinhas e para o mundo. E eles fracassaram. Como, infelizmente, alguns de nós temos fracassado, queridos. Por exemplo, o que Jesus vai estar falando aqui, por exemplo, que nem só de pão, né, viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É porque está escrito lá em Deuteronômio 8. Né? Deuteronômio 8 é um capítulo bem legal para a gente ler. Né? Deuteronômio capítulo 8, que vai falar ali sobre Deus provando aquele povo para saber onde de fato e de verdade estava o coração deles. Deixa eu tomar uma água. Glória a Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só que o diabo, ele tem uma particularidade. Ele não desiste com facilidade. Aquilo que eu e você, por vezes, desistimos. Agora vai, é nóis, estamos juntos, vamos pro rebento. E aí, depois de algumas milhas e algumas provaçõezinhas, a gente, não vai dar não. Ele dá a primeira investida. Jesus, espada do Espírito. Ele vai para o segundo ataque. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus,
lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Uau! O diabo citando as Escrituras. O diabo teólogo. Só que, se você eu creio que você seja, um leitor atento do Santo Livro, do Sacro Livro, você vai perceber que na citação dos Salmos 91, acho que é versículo 11 e 12, ele omite uma parte daquele versículo. O diabo, ele sempre vai procurar torcer a Escritura ao seu bel prazer. Você quer ver uma coisa, querido, que, por favor, não fique escandalizado ou assustado ou me criticando aí do outro lado, né? Eu aqui em casa eu não tenho. Aqui em casa eu tenho algumas Bíblias. Graças a Deus por isso, porque tem países que você tem uma Bíblia, é um sufoco, ou mesmo uma página da Escritura. Eu não tenho, por exemplo, na minha casa, uma caixinha de promessas. Tem gente que o alimento diário dela é uma caixinha de promessas que ela comprou. Ai, vamos ver a promessa para esse dia de hoje, 7 de junho. 7, gente, 7 é o número da perfeição na Bíblia. Vamos ver o que tem reservado esse dia, hoje, 7, caixinha de promessa. Ai, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E se ele tivesse pego, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, misericórdia, Senhor, não, esse negócio é muito difícil. Vamos ver lá qual foi a parte que que o adversário aqui, ele omite, lá nos Salmos, né? Vamos lá, Salmos 91. Glória a Deus. Coisa boa ter a Escritura, não só na mão, né? Salmo 119, 11, o que diz? A tua palavra escondi aonde? Para quê? Para não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Oh, louvado seja Deus. Vamos lá, Salmo 91, versículos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Sabe qual a parte que ele omitiu? A sequência aqui, ó, do 11, olha. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa parte é omitida pelo adversário. Porque o que ele vai citar? Aos anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Sabe aqueles que torcem ao seu bel prazer? Sabe aqueles que têm a sua interpretação personalizada da Escritura? E aí a Bíblia própria, ela se defende dessa heresia dizendo que nenhuma Escritura é de particular interpretação. Uau! Vamos lá. Jesus está em guerra, está em combate com o adversário, assim como eu e você. E eu creio que vocês estão usando a mesma arma usada por Jesus. Está aqui, ó, a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus, também está escrito. É interessante, querido, que Jesus, mas chega para ele, cabeça rachada, que eu vou rachar daqui a pouco. Você não esqueceu uma parte do versículo, não? Você, o teólogo de meia pataca, você não esqueceu uma parte desse versículo, né? Jesus não questiona ele a respeito disso. Jesus, ele é incisivo.
objetivo, trabalha com um propósito específico. Nós, eu, você, cada um de nós, é que às vezes queremos pegar umas formiguinhas e dizer, isso é um elefante, meu Deus. Sabe aquelas coisinhas mínimas que a gente faz questão e que umas vezes essas questões levantadas não edificam a ninguém, não consola a ninguém, não abençoa a ninguém. Sabe aquelas questões que está lá atrás, que de vez em quando a gente mexe e remexe, e aquele odor que já te deu embora, novamente torna a trazer aquele mau cheiro, porque a gente não consegue se esquecer de fato daquelas coisas, esquecendo-nos daquilo que está escrito, esquecendo-nos, pois, das coisas que ficam para trás. Esquecendo-me, deixando para trás, eu avanço para aquelas que estão diante de mim, como um homem de Deus, profeta de Deus, servo de Deus, canal de Deus. Eu digo para tu e tua casa nessa noite, olha para as coisas que estão diante de você. Eu quero profetizar em nome de Jesus, um novo dia, um novo tempo. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Naraxarabasurimicaia. Nanto neme súbia. Até o Lourenço está entendendo esse mistério nessa noite, aleluia. Me mande rema súbia. Sabe, aquela coisinha que a gente está até em paz, agora vai, beleza, nos perdoamos, nos abraçamos, aí de repente, sei lá, principalmente nesse dia de pandemia, ai, estou lembrando daquilo. Eu não sei por que eu abracei e perdoei, sabe? Porque na verdade não ficou muito esclarecido aquele negócio. Será que Jesus aqui não sabia que o cabeça rachada lá tinha esquecido de citar aquela parte que ele propositadamente, creio, omitiu? Jesus parte para o próximo golpe. Aleluia. Ei, valente, bora! Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De onde ele tira isso? Lembra que eu te falei do paralelo? O Filho de Deus Jesus, o Filho de Deus Israel, o fracasso aqui, né? Nós estamos aqui, ó, tanto Jesus quanto Israel no deserto. O que acontece lá? Vamos descobrir? Vamos pôr uma vigília essa noite em nome de Jesus? Vamos lá. Êxodo 17 e versículo 7. Êxodo 17, 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Amados, você vai se lembrar, ou está se lembrando como eu, do que o Senhor fez. Aquela nação que recebe amoravelmente aos 70 que entra lá no Egito para morar na terra de Gósen por causa de José, naquele tempo o Salvador, e vai se trocando o monarca, os faraós, e o que vai acontecer com esse povo. E o que é que Deus faz? Antes de tirar com um braço forte o povo daquele cativeiro, humilhando cada um daqueles que se diziam Deus. Um a um, como você sabe, foram 10 pragas. Enquanto o pau está quebrando na cabeça dos egípcios, o povo de Deus lá em Gósen está só assistindo de camarote. E eles estão vendo que é Deus, que é Yahvé, que é o grande eu sou, que está operando, humilhando cada um deles.
E aí, a hora que eu tiro aquele povo do Egito, alguém diz assim, queridos, que Deus tirar aquele povo do Egito foi mamão com açúcar, para Deus. Molinho, molinho, Deus é o Deus do impossível. Agora, tirar o Egito do coração daquele povo, tu sabe que uma nação inteira perece no deserto, essa aqui, ó. Tirar do Egito, moleza. Agora, tirar do coração deles o Egito, é que é o problema. Porque nesse processo há uma cooperação da parte humana, homem, mulher, com o bendito e doce Espírito Santo. Há uma parceria nesse negócio. Você já não ouviu alguém ainda preso a um vício, acorrentado a um mau hábito, e quando corrigido amoravelmente, a resposta é: quando Deus quiser, Ele me liberta. Oi? Ah, é assim? Entendi. E aí, querido, por causa de uma cedinha, eles questionam. Afinal de contas, Deus está no nosso meio ou não? E aquelas orações bem humildes que alguns de nós temos. Oh Deus, se o Senhor é Deus, tem que fazer. Ah, Senhor, se tu és Deus, o Senhor vai lá e vai matar aquela surucucu do brejo. Se o Senhor é Deus na minha vida, e se crédito eu tenho aí em cima, meu Deus, que oração é essa? Se crédito eu tenho aí em cima. Oi. Mas qual é o mérito, qual é o crédito, qual é o bônus que eu e você, meros mortais, temos aí em cima, querido? Os méritos são única e exclusivamente dele, Jesus de Nazaré, o unigênito de Deus. Nerevianjo, remaçu. E aí alguns nos ensinam que temos como filho pôr Deus na parede. Se ele não fizer, ele não... Oi! Ainda bem que em meio a essa pandemia de músicas pseudo-gospel, gostou do termo? Ele saiu agora. Né? Alguém, né, acho que buscou mesmo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se continuar fechada, continua sendo Deus. Mas se a doença vier, Ele é Deus. E se curado for, Ele é Deus. E se eu morrer de Covid, Ele é Deus. Ainda bem, né? Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Venha o que vier, e por onde vier, Ele sempre será Deus. Aleluia! Eu não sei quem põe na cabeça de alguns que a criatura agora podem dar ordem ao Criador. Bom, eu acho que nós vamos fechar o tempo com Isaías. Porque Isaías vai dizer assim, ó: quem é tu, ó caco de barro, para contender com o oleiro? Aleluia. Mas vamos lá. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Deuteronômio, capítulo meia dúzia, e versículo 16. Ó: não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá ou Meribá, que foi o que lemos ainda há pouco em Êxodo 17, 7. Se Jesus é bíblico, Ele é o Logos, né, queridos? A palavra de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome de Jesus. Retornando a Mateus 4, 7, disse-lhe Jesus, aleluia, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Um ataque, segundo ataque. Pô, tá bom, né? Não, ele é terrível. Ele é terrível. Jesus continua com fome, querido, e em guerra.
Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Sei lá, talvez abriu uma visão e disse-lhe, o diabo, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Né? Aqui ele mostra, escancara o que de fato ele é. Aí você pode perguntar, pô, mas ele tem, é dele para dar? Já que nós sabemos pelos Salmos que do Senhor é a terra, a sua plenitude, os moradores e tudo o que nela há. Como é que ele pode dar o que não tem? Mas não podemos esquecer que ele é o príncipe deste mundo, o diabo. O mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema. Isso aqui não é dele por criação, mas ele rege, né? Desde que o homem cai, ele domina esse sistema. Por que você acha que nós temos esses déspotas no decorrer de toda a história? E é interessante que, por exemplo, você vai ter os Salmos 2, os Salmos 22, que são chamados de Salmos messiânicos, que parece que o cabeça racha daqui já sabia. Né? Por exemplo, no Salmos 2, me parece que diz assim, ó, pede-me e te darei os reinos da terra. Acho que é Salmos 2:8, se eu não me engano. Né? Deus falando para o seu filho Jesus. Mas qual é a proposta, querido, aqui do diabo? É tipo assim, ó, você vai ser rei mesmo. Mas para que sofrer, padecer, se desgastar, todo esse processo para chegar lá, se você pode aqui pegar, na verdade, eu estou lhe oferecendo um atalho. Não fica ofendido não, por favor, pelo amor de Deus. Deus o sabe como eu estou transmitindo esse negócio aqui nessa noite sempre. As minhas pernas tremem, os joelhos batem. Tem muita gente andando nos atalhos da vida e achando que está andando no caminho, na verdade e na vida, quando na verdade está trilhando em atalhos. Eu vou ser mais incisivo. Todos aqueles que têm a oportunidade, o privilégio de ter um tato e contato.com com este livro e vem ao conhecimento do mesmo e resolve de per si obedecê-lo em partes, ele não está andando no caminho que é Jesus, mas trilhando os atalhos. Alguém diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem pega os atalhos vai acabar em um beco sem saída. Guarda isso aí. Me adorar. Aqui a palavra adorar, no contexto hebraico, judaico, ou no contexto oriental, é o adorar em reverência e tornar-se servo. Aqui também no original, dá a impressão de ser uma única vez. Você conhece alguém que alguém chegou para ele e disse, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não tem mesmo, o que aqui é água. Não é água ardente, é água. Prova, é só um gole. É só a primeira vez e nunca mais.
Você conhece alguém que pôs um cigarro na boca uma vez e nunca mais pôs? Você conhece alguém que provou uma dose de bebida e nunca mais bebeu? Você conhece alguém que inadvertidamente caiu numa tentação e teve uma relação sexual fora do tempo, aquela coisa toda, e nunca mais provou isso? Você conhece alguém que começou numa marihuana, baseadinho, só para dar aquela espalhada, e parou naquela última tragada? Você conhece alguém que deu uma e nunca mais? A proposta do diabo é essa. Oh, só uma vez, cara. Você não vai arrancar pedaço, não. Ai, gente do céu. Vamos lá, vamos pro fim. Então, disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Lucas vai nos dizer que o diabo, ó, perna para que te quero, mas ele vai acrescentar o seguinte: e ele se ausentou de Jesus por um tempo. Cada vitória, presta atenção, pelo amor de Deus, não saia da sala, não fique desapercebido. Cada vitória que Deus nos concede pela sua bondade e misericórdia, cada vitória que Ele nos dá, é para que a cada vitória conquistada coloquemos mais e mais as nossas barbas de molho. Porque se Ele nos veio, sabe, de uma forma e não teve êxito, Ele vai tentar de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, na verdade, a cada vitória que Deus nos concede, você sabe qual era o lugar que nós tínhamos que ir? Não é pecado não, tá, amado? Pizzaria, chama os amigos, churrasco, ô glória, faz parte. Mas, na verdade, a cada vitória conquistada, sabe o que teríamos que ir? Para o nosso quartinho da humilhação. Trancar a porta e orar e dizer: Deus, muito obrigado por esse livramento. Deus, quase que aquela fia do cão me seduz, quase que aqueles lábios lisonjeiros me seduz, quase que aqueles olhos verdes me hipnotizam, Senhor, quase que eu... Não é de repente lá e se gabar, ai, glória a Deus, venci, mas ó, Deus é comigo. Ó, face no pó, oração, jejum, consagração. Oh Deus, eu sei que esse adversário vai vir, mas o Senhor é maior. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mas parece que as celebrações das nossas conquistas não seguem com esse cunho espiritual. Partimos de imediato para satisfazer, ó, a carne, se é que ela pode ser satisfeita. Alguém tem um cântico que diz: só Jesus a vida satisfaz. Bem antigo, bem antigo. Aleluia. Então, Lucas vai dizer que ele se ausenta por um tempo. Bom, não preciso nem te dizer o que vai acontecer na sequência dos fatos, né, amado? Fariseus, escribas, saduceus, Anás, Caifás, Judas Iscariotes, Pedro. Aqui em Mateus mesmo, 16. É por isso que é de fé em fé, de glória em glória, vou caminhando em vitória. Oh, louvado seja Deus! De fé em fé, de glória em glória, vou caminhando em vitória. Oh, alamandarabás. Deus está nesse lugar, Deus está aí contigo, glória a Deus. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui a palavra serviram é como garçons, servindo. Aquela necessidade do Senhor, que era real, era menor do que a necessidade real, que é a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus, ele vai vencer as 3 áreas que eu e você e eu, you and I, sucumbimos. De quando em vez, eu vou encerrar aqui a reflexão dessa noite, que está lá em 1 João. 1 João, lá no finalzinho quase da Bíblia, ou antes do Apocalipse. 1 João, vai para lá, Pedro. 1 João, capítulo 2, 15 e 16. 1 João, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, desejo. A concupiscência dos olhos, os reinos. E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Aleluia. Vou encerrar com uma frasezinha aqui, queridos. Intimidade com Deus continua sendo uma aspiração distante quando atrativos e desejos mundanos dominam o cristão. Você não entendeu? Não deu tempo de escrever, mas vai estar aí gravado, depois você pausa, sei lá, mas eu vou repetir, intimidade com Deus continua sendo uma aspiração, um desejo distante, quando atrativos e desejos mundanos dominam o cristão. Aleluia. Vamos orar? Lourenço, vem aqui, dá tchau pro povo. Aleluia. Tira a chupeta, senão o povo não vai dar aqui. Vamos lá, senta aqui. Vamos orar por você. Ali, dá tchau pro povo. Vamos orar, vamos levantar uma orar. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome por essa noite, por esse tempo, pela sua palavra, Senhor, destilada de forma sadia, a sã doutrina, Senhor. A palavra, meu Deus, que nos choca, a palavra que nos confronta, entendendo, meu Deus, que o confronto vai nos levar para os céus e o conforto nos levará para o inferno. Senhor da vida e Senhor da glória, oro para que ninguém, Senhor, absolutamente ninguém, na noite desse dia ou dia, não sei quando vai ouvir essa mensagem, sinta um comichão, Senhor, que a partir do, da primeira exposição ou explicação, já corra desse negócio. Não, meu Pai, ouça o que o Espírito diz à igreja, meu Senhor da glória. Assim, meu Deus, eu oro abençoando cada um, cada casa, cada lar. Dá-lhes uma semana excepcional, Pai, de novidade. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Mão do coração, aqui. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do bendito Filho Jesus, as consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus esteja na minha e na tua vida, não somente hoje, mas até que Jesus venha nos buscar. Amém.